Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e vamos para uma resolução de exercício da banca SES Gran Rio, do assunto noções de informática. Então vamos lá, né? A nossa primeira questão aqui. Antes de mais nada, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá e segue o professor. É rapidinho, todo mundo fica aí com o celular praticamente colado no corpo. Então, dois tempos, dois palitos. Então, professor Gabriel Roriz, tudo minúsculo, né? Coloquei assim para poder ficar melhor a visualização. Então, vamos lá responder a nossa questão aqui. Um vírus de computador é um tipo de software malicioso capaz de causar prejuízos graves às pessoas e às organizações. O termo vírus de computador foi adotado em função de sua característica principal, que é. Então, pessoal, aqui ele está querendo saber a característica principal do termo vírus, né? A gente tem o termo vírus, ele quer saber qual que é essa característica principal. Então, pessoal, uma das características principais do vírus é que, assim como na gripe, quando a gente está gripado, para que essa gripe passe para outra pessoa, a gente precisa estar perto, a gente precisa espirrar perto, a gente precisa transmitir a gripe, né? Por exemplo, se a gente tiver, por exemplo, somente gripou, fica no nosso quarto trancado, até passar a gripe, a gente não vai transmitir isso para ninguém. Então, uma dessas características do vírus é essa. Inclusive, é uma das que a gente mais observa cair, pelo menos a banca cobrar, que a gente saiba essa característica dela, para poder a gente, pelo menos, fazer essa diferenciação. A letra A fala sobre coletar informações de um computador e transmiti-la para outro local. Pessoal, coletar informação, a gente não faz isso com vírus, certo? Coletar informação geralmente está atrelado a um keylogger, a um spyware, dependendo. Enfim, dependendo, pode ser qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de malware, né? Mas não o vírus em si, né? Ele quer saber da principal característica. Ele também fala sobre permitir acesso ao computador sem o uso das verificações de segurança padrão. Então, essa não é a principal característica do nosso vírus. Letra C, destruir o hardware por meio de comandos específicos de software. O vírus também, ele não tem essa principal característica de destruir o hardware. Pode ser uma característica que ele venha a assumir, dependendo da ocasião? Pode, mas nesse caso que ele está falando da característica principal, a gente lembra lá de transmissão, né? A letra D, ela fala sobre passar doenças para as pessoas que usam o computador. Pessoal, passar doenças para as pessoas que usam o computador. Se o computador está com vírus, não tem como ninguém pegar doença nenhuma. O computador está infectado com um arquivo malicioso que causa danos no sistema operacional, nos arquivos, etc. e tal. Mas nunca passar doença nem nada para ninguém. Então a gente também não tem essa questão aqui. E a letra E fala sobre se replicar e se espalhar de um computador para o outro. Então é que nem aquele exemplo que eu dei para vocês. Temos aqui o nosso gabarito, letra E, né, que é da replicação. Lembra lá, né, se você tiver com vírus, com gripe, você estiver no seu quarto trancado, você não tem como passar ele para ninguém. Então o nosso gabarito letra E. Vamos lá para a nossa próxima questão aqui. Questão 2. Os vírus de computador existem há muitas décadas, mas foi com o advento das redes de internet, de computadores, né, em especial da internet, que seu poder de disseminação aumentou exponencialmente. Esses vírus podem, por exemplo, apagar todos os arquivos de um computador. Um vírus de computador é normalmente executado quando uma pessoa, ao utilizar sua estação de trabalho, então vamos lá, como é que acontece? Para poder ele ser ó, um vírus, vou circular aqui os principais. Um vírus, ele é normalmente executado quando o que, pessoal? Ao utilizar uma estação de trabalho, a letra A fala sobre abre com o programa bloco de notas um arquivo do tipo texto infectado com o vírus. Pessoal, se eu abrir um programa bloco de notas, um arquivo do tipo texto, eu vou estar abrindo um TXT, não vai fazer absolutamente nada. Eu vou estar só vendo uma anotação. Então, não é a nossa alternativa. A letra B fala sobre envia uma mensagem de correio eletrônico com vírus. Então, ele está falando quando a gente está utilizando a nossa estação de trabalho, a gente envia? Não. O que ele quer saber é que um vírus de computador é normalmente executado quando? O que acontece quando ele é executado? Por que ele é executado?
né, quando a gente está utilizando a nossa estação de trabalho. Então a letra C ela fala sobre escuta uma música no formato MP4 infectada com o vírus. Pessoal, escutar uma música não vai fazer a gente ficar infectado, não vai fazer o computador ficar infectado por um vírus. Aqui você vai ver que é mais ou menos um jogo de palavras que ele está utilizando contra a pessoa que está fazendo a prova. E a letra D fala sobre executa um programa infectado por um vírus. Pessoal, exatamente essa é a alternativa que a gente está procurando. Porque para um vírus ele ser executado no seu computador, obviamente, a própria palavra aqui já está ajudando, né? Para ele ser normalmente executado, o que a pessoa tem que fazer na sua estação de trabalho? Ela tem que executar, né? Ela tem que executar um programa infectado por um vírus, que tem a nossa alternativa. O que seria se executar? Por exemplo, quando eu estou instalando alguma coisa, você vai lá e vai instalar o Word no seu computador. Você vai baixar lá no site oficial, vai baixar o aplicativo. Pessoal, esse aplicativo que você baixa é um executável para o seu computador, para o seu sistema operacional Windows ali. É um executável. Para você instalar ele, você precisa executar ele, certo? Então, o vírus é a mesma coisa, só que é um executável malicioso. A gente executa um programa infectado por um vírus, certo? E a letra E fala sobre visualizar uma foto em formato JPG infectada com vírus. Também não. Visualizar não é o verbo que a gente procura, né? Não é a palavra que a gente procura. A palavra que a gente procura aqui é executar. Escutar não vai fazer, enviar não vai fazer, somente seria para outra pessoa, mas não para você. E abrir um programa, bloco de notas com arquivo tipo texto, também não. Então aqui o que a gente observa é execução. Gabarito aí, letra D. Beleza? Então, questão de número 3, códigos maliciosos ou malware. Que inclusive uma curiosidade para vocês aí, malware, se você dividir a palavra aqui, deixa eu colocar aqui, malware, vem de malicious, esse aqui é um S, e o war vem de software, ou seja, é um software malicioso, vem da palavra malicious software, beleza? Então, códigos maliciosos, né, que ele está falando de malwares, são programas desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em uma grande diversidade de equipamentos. Dentre os vários tipos de malware, há um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, explorando vulnerabilidades nos programas instalados e enviando cópias de si mesmo, de equipamentos para equipamento. Esse programa é pessoal, quando a gente fala dessa característica aqui, ó, se propagar automaticamente pela rede, quando a gente fala de vírus, o vírus, lembrar do vírus aqui, não consigo desenhar, não sei desenhar um vírus não, mas não tem problema. O vírus ele se propaga quando você está com gripe, algo do tipo, precisa espirrar, tem que ter alguém perto e você vai passar isso para alguém. Quando a gente fala de um verme, imagina um verme, uma minhoquinha aqui, uma minhoca, ela vai se esgueirando, ela vai se rastejando ali, isso aqui é uma minhoca, imagina uma minhoca aí. Ela vai se rastejando e vai chegando no objetivo que onde ela quer. Ela vai comendo terra, vai comendo o que ela quiser comer ali, uma lagarta, né? Essa minhoca ali, ela vai indo e vai chegar onde ela achar que é o objetivo dela. Pessoal, e no inglês a gente tem a palavrazinha worm, para lembrar desse verme. Imagina um verme, né? Lembra do verme como é a minhoquinha aí, que anda e vai se esgueirando aí, vai chegando em algum local, vai se espalhando, vai criando cópias de si mesmo. Então, nosso gabarito aqui, letra E, worm, né? Backdoor é um acesso de programador que fica escondido num sistema operacional, numa aplicação, para poder esse hacker ele entrar como se fosse uma porta dos fundos ali. Spyware é um programa espião. Rootkit é outro tipo de software malicioso. Keylogger é também outro tipo de software malicioso, que inclusive aqui se você separa no meio, a gente lembra de key de tecla, logger é o aplicativo que ele utiliza para poder capturar, de logger de registro, né, para capturar a sua tecla e observar depois. Então, gabarito aqui, letra E, worm. Questão 4. Os bancos investem em recursos de segurança para minimizar os riscos
de fraudes nas operações bancárias através do Internet Banking. Os usuários, porém, precisam estar atentos aos golpistas que procuram persuadir vítimas em potencial e acessar sites falsos e a fornecer informações sensíveis. Esse ataque é conhecido como. Então, quando ele está falando aqui de persuadir, cadê aqui o meu mousezinho? Quando ele fala de persuadir vítima, pessoal, ele já está mexendo com o sentimento das pessoas, com a parte psicológica. Quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar da engenharia social e do phishing, né, que no caso aqui é o que é diferente de todos os outros, que ele usa a persuasão como um dos princípios para poder atingir o seu êxito. Né? Por exemplo, o phishing, como é que ele vai se dar, né, no processo? Ele vai mandar, por exemplo, uma mensagem para a pessoa com alguns gatilhos mentais de urgência, se passando pelo chefe para poder colocar mais pressão, a pessoa se sente pressionada, ela vai acabar por algum motivo ali, né, de vários gatilhos mentais utilizados em sequência, a clicar em um link malicioso para poder esse atacante conseguir acesso ao credencial ou algo do tipo, beleza? Então, gabarito aqui da nossa questão de número 4, letra D, phishing. Questão 5. Uma hacker ameaçou divulgar na web informações sigilosas de uma empresa após ter conseguido acesso a seus sistemas de informação. Para conseguir o acesso, ela telefonou para uma das secretárias da diretoria, passando-se por esposa de um dos diretores. Em seguida, ela disse à secretária que seu marido tinha sofrido um acidente e estava hospitalizado. Porém, antes de ficar inconsciente, o diretor lhe havia lhe pedido, né, que entrasse em contato com a empresa a fim de que uma de suas secretárias solicitasse a mudança de seu login e de sua senha, pois ele havia perdido sua agenda no acidente e temia que alguém pudesse invadir os sistemas da empresa. Uma vez que esses dados, por descuido seu, estavam anotados na agenda perdida, em seguida a suposta esposa forneceu os novos logins sem a secretária. Então vamos lá, né? Aconteceu ali toda uma cena, e aí essa suposta esposa que ela conseguiu com que a secretária mudasse lá o login e senha, e aí o login e senha de verdade agora estão na mão do criminoso, da criminosa ali. E aí esse tipo de ataque para obtenção de informações é chamado de, ou seja, ele utilizou de gatilhos mentais ali, de informações falsas inclusive, para poder persuadir essa secretária. Ela não precisou clicar em link nenhum, foi através de conversa, certo? Então ele utilizou, né, ataque de engenharia social, utilizou da psicologia ali para poder persuadir essa pessoa a fazer isso que ela queria, que no caso é passar para ela, mudar e passar para ela os novos logins e senha desse diretor. Então, ela não precisou clicar em nada, phishing, nem nada. Inclusive, a gente pode observar até em algumas provas de concurso, geralmente as mais focadas na área de segurança da informação ou na área de TI, eles vão chamar esse tipo de ataque por telefone, que são, utilizando engenharia social, de phishing. Phishing, com V, por ser utilizado com a voz, né? Ou em inglês, voice ali. E, então, a nossa alternativa aqui da nossa questão número 5, letra B, engenharia social. Vamos lá para a nossa próxima questão, questão de número 6. Os responsáveis por procedimentos de segurança da informação devem se preocupar com usuários mal intencionados, muitas vezes responsáveis por geração de prejuízos empresariais, disseminando malwares, roubando senhas e realizando outra ação qualquer de invasão de sistemas da empresa. Um exemplo típico é o programador competente, mas seu mau caráter que produz programa malicioso capaz de propagar-se automaticamente pela rede de computadores da empresa em que trabalha, por meio de cópias de computador para computador, provocando, por exemplo, lentidão na rede, desaparecimento de arquivos. Os males que esse tipo de programa produz ainda seriam mais graves se dispusesse, como outros malware, de mecanismo de comunicação que proporcionasse seu controle remoto pelo agente invasor. Esse tipo de programa malicioso é conhecido como... Então vamos lá, pessoal. Ele está falando que ele se propaga na rede, certo? E ele causa lentidão. Cadê aqui? Está aqui em cima, tá aqui. Causa lentidão na rede, ele faz cópias de si mesmo de computador para computador. Então a gente lembra lá daquele verme, daquele worm, né? Quando a gente fala de verme, a gente lembra de worm, da palavra em inglês aí,
que é o nosso worm, né, o nosso malware worm. O vírus precisa de outro para poder passar. Keylogger é da tecla, né, registro da tecla. Spyware de espião. Adware. Ad, você lembra de AdSense, propaganda, né? O ad aqui é de propaganda. Então lembra lá, quando você está na internet, aparece uma propaganda lá. Né? Às vezes, alguma propaganda pode ser maliciosa, você não sabe. Né? Enfim, nosso gabarito aqui da questão número 6, letra E, worm. Então vamos lá, vamos continuar direto ao ponto, até a aprovação de vocês. Então, letra 7 aí, letra 7, eita, letra 7 foi forte, hein? Estava olhando para a letra, olhando para o número 7. Então, número 7, questão de número 7. Os escriturários de uma agência foram chamados para uma reunião com um profissional da área de segurança da informação de um banco. O objetivo dessa reunião era informá-los de que houve uma falha no nos procedimentos de segurança da rede de computadores da agência, o que permitiu a propagação de um programa malicioso bastante perigoso. Durante uma reunião, o profissional de segurança disse que o programa em questão permite monitorar a movimentação do mouse sobre a tela de uma aplicação bancária, com o objetivo de descobrir a senha digitada por um usuário que esteja utilizando um teclado virtual. Então, ele está falando de algo aqui que monitora o mouse e ele captura o que? Caso utiliza o teclado virtual, né? Ele descobre a senha. Ele completou sua explicação dizendo que esse tipo de código malicioso é chamado de... Então, pessoal, quando a gente fala de vírus, a gente está falando daquele software malicioso que precisa estar na rede para poder passar de um para outro, para se replicar. Trojan, nosso cavalo de Troia. Então a gente tem aqui dois tipos de Trojan, que não são eles que a gente quer. A gente tem a nossa botnet. Eita, a garganta tá ruim hoje. A gente tem a botnet, que é utilizada para poder fazer ataques, principalmente, né? Ataques DDoS, ataques de negação de serviço distribuídos. E o que fica aqui como alternativa é a SET, que é aquele programa espião, que ele, nesse caso aqui, ele fica monitorando a movimentação do mouse, ele fica espionando, caso ele esteja utilizando um teclado virtual para poder monitorar o que ele vai fazer ali. Beleza? Então, o gabarito aqui pra gente é spyware, letra C. Beleza? Questão 8. Estamos quase finalizando aí. Falta só mais 8, 9 e 10. Há características importantes que distinguem os códigos maliciosos denominados worm daqueles denominados trojan. Uma dessas características é a. Então, ele está falando aqui, ó, isso aqui é importante. Característica importante que distinguem os códigos maliciosos. Distingue o worm de trojan. Então, vamos lá. A letra A fala sobre autorreplicação automática pela rede. Quem faz essa autorreplicação é o worm, né? Instalação por execução de arquivo infectado. Então, o worm, trojan, eles fazem isso. Contaminação através de rede social. Pode ser tanto o worm quanto o trojan. Contaminação por compartilhamento de arquivos, tanto um quanto o outro. Instalação por execução explícita de código malicioso, tanto um quanto o outro. Então, a nossa alternativa correta aqui, letra A, autorreplicação automática pela rede. Vamos aí para a nossa questão de número 9. E aí ela fala assim, firewall é um software ou hardware que verifica informações vindas da internet ou de uma outra rede. Dentre os ataques que não são neutralizados por um firewall, inclui-se o ataque D. Então ele quer saber o que o firewall não consegue neutralizar. Então, pessoal, imagina lá, a rede aqui, vamos fazer o seguinte, uma analogia melhor. Imagina uma sala de aula aí, onde você vai fazer a sua prova do concurso que você se inscreveu, certo? E aí você tem lá as carteiras, onde você vai fazer a prova, e tem a figura ali do fiscal de sala. E aí esse fiscal ele tem uma prancheta com os nomes. Ó, fulano pode entrar, fulano pode entrar, fulano de tal pode entrar. E aí chega uma pessoa com nome que não está na lista, ele vai deixar entrar? Ele não vai deixar entrar. Então, ele fica fazendo esse controle de acesso de quem pode entrar e quem pode sair, né? E dita essas regras. Então, pessoal, quando a gente fala de computador, a gente está falando de protocolos. Então, ele acaba neutralizando portas, fechando portas ali, por exemplo, que pode ou que não pode sair do seu computador. Então,
Qual dessas aqui a gente, o Firewall não pode neutralizar, não consegue, né, neutralizar? O Worm, ele consegue neutralizar? Consegue. Né? Por exemplo, quando ele vai se espalhar pela rede ali, ele vai sair do seu computador de alguma outra porta estranha, vai fazer alguma ação estranha, e aí o Firewall ele pode acabar neutralizando ele, de alguma maneira. Ataque de hackers. Ataque de hackers pode ser, é um termo bem amplo, pode ser qualquer tipo de malware, phishing, enfim, phishing não, né? Qualquer tipo de ataque de arquivo malicioso ali no computador que ele vai ter feito, ele pode se neutralizar. Rootkit, também, mesma coisa. Ping of Death, também. E um único aqui que é diferente, que a gente lembra de algo que não seja do sistema, a gente lembra de phishing, que a gente associa ali engenharia social, por exemplo, quando eu dei o exemplo para vocês anteriormente, não lembro, agora não lembro, foi agora há pouco, mas eu não lembro, do e-mail, né? Quando você manda um e-mail, tem uma historinha e tudo mais, ou a própria ligação, né? Que no caso ali seria o phishing, ou dependendo ali somente engenharia social, dependendo da prova, o firewall não vai conseguir bloquear isso aí, porque é um ataque que a pessoa ela vai lá, ela vai chegar, ela vai ver ali na tela aquilo ali e vai clicar normal e vai seguir, vai passar a senha, vai passar a credencial e ela vai acabar caindo nesse golpe. Então, a letra A é o nosso gabarito da questão número 9, golpe de phishing. Então vamos lá para a nossa última questão. Considerando como um tipo de trojan, nem sempre detectados apenas por antivírus, os rootkits, entre outras funções maliciosas, permitem ao cracker o acesso a informações digitadas pelos usuários em seus computadores, como senhas e nomes. Essa função é executada por então a função que ele está falando aqui é a função de pegar as informações digitadas. Pessoal, quando a gente fala de informações digitadas, o único aqui que faz sentido para a gente é o nosso keylogger. Né? Se a gente pegar a palavra key, dividir, né, e logger, a gente tem aqui tecla, vem do inglês, né? E aqui a gente tem a palavra em português registro, ou seja, ele faz o registro de tecla. Aqui ficou TEDA, né? Ficou estranho, juntou as letras aqui. Então a gente tem um registro de tecla, um Lzinho melhorado. Então o gabarito aqui da nossa número 10, letra D. Então a gente fecha aqui essas 10 questões rapidinho da banca SES Gran Rio, beleza? Então, gabarito aí da nossa última questão e até a próxima aula. Se você gostou, tem alguma dica ou uma sugestão que você queira, professor, eu quero que você fale mais dos assuntos de rede, quem assiste minhas lives aí nos outros canais e me acompanha, ou é meu aluno também, né, das plataformas, pode deixar a sugestão aí que eu gravo a aula para vocês, coloco ali no meu caderninho ali de sugestões para poder ajudar vocês a passar nos seus concursos, beleza? E antes de mais nada, pessoal, não esquece de ir lá no Instagram e me seguir ajudando aí o professor, beleza? Então, @professor Gabriel Roriz, para vocês não esquecerem. Coloquei aqui tudo maiúsculo as primeiras para vocês observarem melhor, mas é tudo minúsculo, normal. Só ir lá no Instagram, professor Gabriel Roriz, tudo junto que você vai me achar, você vai lembrar, né? Vai me ver minha carocha lá e vai lembrar. Beleza? Então, é isso aí, até a próxima e valeu, pessoal!